eu te louvo de todo o coração. Te dar minha vida é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Por isso eu te louvo De todo o coração. te dar minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês estão bom, né? Então vamos para a nossa correção das últimas atividades. Questão número 1. Quais são as características fundamentais da igreja? Características que não pode ser mudada. A, B e D estão corretas? Vamos ver a B então. Apostólica e católica? Sim. Apostólica, que vem dos apóstolos, né? Uma sucessão apostólica. Cada bispo sagra um outro bispo. É assim desde Jesus Cristo, desde Pedro, primeiro Papa, até chegar a nós. Católica porque contém a totalidade da doutrina, da sã doutrina, da verdadeira doutrina, e também porque está em todo o universo, né? Então a B está correta. Apostólica e romana? Não está correto o romano, porque o romano não é fundamental. Embora seja uma característica atual da igreja, não é uma característica fundamental. Ou seja, gente, não é nem um pouco provável que isso aconteça um dia. Mas se um dia o Papa quiser sair de Roma, como já aconteceu, né? O Papa já esteve na França. Ele pode fazer, não é provável que aconteça. Por isso que romana não é uma característica fundamental. Letra D, santa e una. Sim, una porque é uma só, é um corpo só, embora tenha vários membros. E santa porque Deus age nela, porque é de Deus. Então a igreja é una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 características fundamentais da igreja. Romana, como eu expliquei, é porque a sede está em Roma, mas não é fundamental. Então, as ideias estão corretas. Sobre as características una e santa. Una significa que a igreja católica faz parte de um grande número de igrejas. Já está errado, né? A igreja é uma só. Cristãs ou não, piorou, mano, judeu, que de igual valor e juntas, tudo errado, né? As igrejas não têm igual valor. A igreja católica é a única que Jesus quis na terra. Formam uma única verdade que Deus se utiliza para salvar o seu povo. Como pode formar uma única verdade se as igrejas protestantes, por exemplo, têm outra doutrina? Como pode ter, se nós acreditamos, por exemplo, na intercessão de Maria e eles não? Ora, como é que os dois estão certos? Não, ou um está certo e o outro está certo. Não pode ser os dois. Né? Então essa questão aqui está toda errada. B, todas estão corretas? Não, já está errado também, porque a A está errada. C, santa, porque Deus, que é 3 vezes santo, 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 a gente reza na missa, né? Age nela e convida todas as santidades? Correto. Por isso que ela é santa. A igreja não é santa porque as pessoas que estão lá são santas, não. As pessoas que estão na igreja são pecadores. Desde Pedro, primeiro Papa, Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? Todos os apóstolos, com exceção de João, se acovardaram. Desde lá a igreja é pecadora. A igreja é santa porque Deus age nela. D, santa, pois só na igreja católica há santos canonizados. Santa Rita, São José, São Francisco. Bom, de fato, só na igreja católica tem santos canonizados, mas não é por isso que santa é uma característica fundamental da igreja. 3. Sobre a expressão esta ecclesia nulla salus, ou simplesmente esta ecclesia, né? Que é um documento da igreja. Todas as alternativas estão corretas? Vamos ver. B. Se traduz por fora da igreja não há salvação. Exatamente, essa é a tradução de esta ecclesia nulla salus. C. Expressa a nossa fé na igreja católica, sendo ela o caminho ordinário que Jesus deixou. O que é ordinário? É normal. Os meios normal de salvação. Jesus deixou na totalidade na igreja católica. Isso que é ordinário, é normal. Esse é o caminho normal, certo? Quem se salva fora da igreja católica
se salva pela igreja de forma extraordinária. Exatamente. Embora a Igreja Católica seja a única igreja que Jesus quis, a única que Jesus fundou, uma pessoa fora da igreja pode se salvar? Pode, mas essa pessoa vai se salvar de forma extraordinária, ou seja, de forma não normal. Deus vai ter uma outra forma. A C também está certa. D. Embora essa expressão defina nossa fé na única igreja de Cristo, certo? Também é fato que aqueles que, sem culpa, ignoram a sã doutrina e os sacramentos, podem se salvar, se viverem de acordo com a sua consciência. Exatamente. Uma pessoa, eu sempre dou o exemplo dos índios, né, que moram lá no interior da África, por exemplo. Nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eles podem se salvar perfeitamente. Deus está com eles também. Deus fala através da consciência. Até mesmo o índio sabe. Olha, isso aqui eu não devo fazer, eu não devo matar, eu não devo roubar. Até mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo sabe essas coisas, porque Deus fala pela consciência, né? Então, é isso mesmo. Embora a Igreja Católica seja o caminho seja o caminho ordinário, o caminho natural, normal, existem outros caminhos, né? Deus pode salvar de outras formas também. Sobre a característica católica, é o mesmo que universal, sim. É católica porque Cristo a enviou a todos os povos, correto também. Todas estão corretas, veremos. Também é católica por conter em sua doutrina toda a verdade revelada por Deus. Exatamente. Nem tudo que é verdade nós temos acesso, mas toda a verdade que é necessária para a nossa salvação está na santa doutrina católica. Então, tudo que nós precisamos para alcançar a salvação está na Igreja Católica. Continuando. Sobre a ignorância deliberada. Deliberada é proposital. Você não sabe, mas você não busca saber. Entende? A verdade está ao seu alcance, mas você não se esforça para ir até a verdade. Você não se esforça para aprender. Então vamos, todos estão corretos. Vamos ver. Alguém que nasceu em um local sem cristianismo e passou toda a sua vida sem ouvir falar de Cristo e de sua doutrina, é um exemplo desse tipo de ignorância, errado. Essa questão B aqui seria a ignorância invencível. Aquela pessoa que está na ignorância e ela não tem acesso à verdade. Ela não consegue ir até a verdade. Não tem igreja, não tem internet, não tem televisão, não tem nada. Essa seria a ignorância invencível, não deliberada. Deliberada, como eu já falei, a pessoa tem acesso à verdade, mas ela não vai até ela. C. Um ignorante deliberado não carrega culpa em suas ações, por não conhecer a Cristo. Errado. Carrega sim. Por quê? Porque ele escolhe a ignorância. Ele pode estar no alcance dele. Vamos imaginar o seguinte. Uma mãe tem um filho doente, o filho adoece. O filho está cada dia pior, está caminhando para a morte. Ela não sabe o que fazer, certo? Não sabe. Mas ela pode ir até o médico. E o médico especialista vai passar o remédio. E ela não vai até o médico. E a criança morre, entende? Ela sabia o que a criança tinha? Não, ela era ignorante. Mas a ignorância dela era vencível. Era só ela procurar um especialista. Entendeu? E isso é ignorância deliberada. É quando eu não vou atrás da verdade. D. É o mesmo que ignorância aplicada ou vencível? Certo. Ignorância deliberada é a mesma coisa que ignorância vencível. O que é vencível? Eu posso vencer. Se eu me esforçar um pouquinho, eu venço. Se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo a verdade. Eu vou aprender o que é certo e o que é errado. Também é conhecido como ignorância aplicada. Certo? Continuando. Sobre a característica apostólica. Se refere à sucessão apostólica, ou seja, o poder que Cristo deixou à sua igreja, sendo transmitido de bispo para bispo, exato, desde o concílio niceno-constantinopolitano. Errado. Está dizendo a questão A aqui que a sucessão apostólica só começou depois do concílio niceno-constantinopolitano. Errado. Esses concílios aqui, que são dois, né?
Outro erro, que aqui está dizendo que é um só, na verdade são dois, um Niceia e outro Constantinopla. Aconteceu em 325, 300 e pouco. A igreja já tinha muita sucessão depois, até aí, nessa data. Então não começou nesses concílios aqui não. A primeira parte da questão está certa. Isso que é apostólica. Um bispo passa o seu poder para o outro até chegar até a gente. Só a igreja católica tem isso. Qualquer outra igreja que tenha apostólica no nome é só enfeite. Mas está errado porque diz que começou no concílio de Niceia e Constantinopla. B. A e C estão corretas? Não, porque A já está errada. C. Todos os santos canonizados, escrito errado aqui, né? Fazem parte da sucessão apostólica. Errado. Tem muito santo que não faz parte. Tem muito santo que não foi bispo. Para você fazer parte da sucessão apostólica, você tem que ser bispo. Para você receber o poder de outro bispo. Ser sagrado por outro. Né? Então tem muitos santos que eram mulheres, muitos santos que eram leigos, que eram religiosos, que nem padres eram. E mesmo os que eram padres, não recebeu sucessão apostólica, porque não era bispo. Né? Então está errado por causa disso. D. É transmitida normalmente pela imposição das mãos. Exatamente. Normalmente, a não ser que por algum motivo não possa fazer dessa forma, mas o rito ordinário, o rito normal da sagração de um bispo é a imposição das mãos de um outro bispo que tem aquele poder. Então é isso mesmo. É promessa de Jesus Cristo para a sua igreja católica. Tudo que ligares na terra e for vontade da maioria será ligado no céu. Não. Essa vontade da maioria aqui não faz parte da promessa de Cristo, não. Ele prometeu à igreja. Imagina se tudo depender da vontade da maioria. A maioria não vai querer. Um monte de regra que tem na igreja, a maioria não vai querer. Então, essa maioria aqui não faz sentido, não. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas a vocês? Certo. Vamos ver o resto aqui. Todas as alternativas contêm promessas de Jesus? Não, porque a A já está errada, né? Vamos ver a D aqui. Estarei convosco todos os dias, até Pentecostes, quando virá o Espírito Santo? Não. Jesus prometeu que estaria todos os dias até o fim do mundo, até ele voltar. Não foi até só Pentecostes, não. Sobre a característica romana. É uma característica fundamental da igreja. Já vimos que não. Romana é só porque a sede da igreja hoje está em Roma. Então não é fundamental, é atual. Se refere à cidade de Roma, onde está localizado o Papa e o Vaticano, correto. Mas não vamos marcar ainda não, porque Aliás, podemos sim, né? Porque a C fala que a A e B estão corretas e a A já está errada, né? Vamos ver aqui a D. Se refere ao último concílio realizado pela igreja no Vaticano, que fica dentro da cidade de Roma. O Vaticano de fato fica dentro de Roma. Mas a questão romana não significa isso não. Não é por causa do concílio, como nós já vimos, é porque a sede está em Roma. Sobre os concílios. É a reunião de todos os bispos da igreja para a resolução de algo conflitante, moral ou pastoralmente. Apesar de sua importância, nenhum dogma sai de um concílio. Errado. A maioria dos dogmas sai de concílio. É no concílio que os bispos se reúnem para ver algumas questões, alguns dogmas que estão sendo questionados, que estão sendo sugeridos. Na maioria das vezes é do concílio que sai o dogma. Então a A está errado. Os concílios podem ser regionais ou ecumênicos. Sim, concílio regional faz muito tempo que não acontece. Aconteceu só nos primeiros anos da igreja, que é um concílio que não eram chamados todos os bispos, só alguns bispos da região, porque a questão para resolver não envolvia a igreja toda. Por isso que é regional, é só uma parte. Ecumênico é a igreja toda. Já houve 21 concílios ecumênicos, certo? Para a resolução dos mais diversos temas, sim. Exatamente, já houve 21, né? Mais ou menos um por século. A gente vê que não é uma coisa muito comum, né? A igreja tem 2000 anos, 2020 anos, e só aconteceu 21 concílios. Então tem que ser uma coisa assim muito forte, alguma questão que está dando o que falar mesmo para a igreja, para um papa chamar um concílio. O último papa que proclamou um concílio foi o João XXIII. E os temas são diversos. Alguma heresia,
como a que negava Jesus Cristo como Deus, negava o Espírito Santo. Questão pastoral, né? Se a igreja pode celebrar a missa na língua original, como no Concílio Vaticano II, né? Até o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio, a missa era celebrada em latim, não podia ser celebrada em português aqui para nós no Brasil. Lá que mudou isso. E o padre celebrava de costas para o povo. Nesse concílio que mudou. Então, se você tiver um vô que tem ali os seus, vamos assim, os seus 70 anos, se você perguntar para ele, ele vai lembrar como que era a missa. A missa, o padre ficava de costas. E era em latim. C. Os dogmas da divindade de Jesus e do Espírito Santo nasceram de 2 concílios, Constantinopla e Niceia, certo? O concílio de Niceia declarou o dogma da divindade de Jesus e Constantinopla declarou o dogma da divindade do Espírito Santo. E daí nasceu o nosso credo niceno-constantinopolitano, que deixa mais claro, né, a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Então B e C estão corretos, certo? Finalizando, sobre ignorância invencível. Está nessa situação a pessoa que, sem culpa, não conseguiu ter acesso à verdade revelada por Deus e transmitida pela igreja. Exatamente. Invencível, como eu já falei, é que você não tem como vencer. Você não tem acesso à verdade. Né? Como lá, novamente, né? O índio está lá no meio do mato, lá na África, nunca ouviu falar de Jesus. Né? Ele tem uma ignorância invencível. Ele não consegue vencer. É diferente da deliberada, aquela que você pode, aquela que a verdade está à sua disposição. É só você ir para a missa, é só você estudar, é só você ir para a catequese, é só, enfim, né? Tá seu acesso. Aí depois você, mas eu não sabia. Mas você não sabia porque você não esforçou, né, para aprender. Mas no caso aqui nós estamos falando da invencível, a letra A está certa. Letra B. Uma pessoa que se nega a estudar a sã doutrina está em situação de ignorância invencível. Errado. Se ela pode e ela nega, essa ignorância dela é vencível. Ela pode vencer, só é estudar. Ela que está negando a estudar. Então não é invencível, não, é vencível. C. Quem está em situação de ignorância invencível tem sua salvação assegurada. Não tem a salvação assegurada, por quê? Porque ela também será julgada pela sua consciência. Né? Então não é porque esse índiozinho nunca ouviu falar de Jesus que ele já está salvo, não. Porque ele pode ser uma pessoa má. Porque Deus vai falar com ele através de sua consciência. E se ele não ouvir a sua consciência e fazer as coisas erradas, a consciência dele diz que é errado matar, ele vai lá e mata. É errado roubar, ele vai lá e rouba. É errado fazer isso. E ele faz, ele pode perder a salvação. É claro que o julgamento vai ser mais pesado para quem conhece toda a doutrina. Né? Mas, pelo simples fato de não conhecer a verdade revelada por Cristo, não garante a salvação, não. Por isso que está errado aqui a letra B. A letra C, no caso. Né? D é o mesmo que ignorância deliberada. Não. Deliberada é o mesmo que vencível. No caso aqui é invencível. Né? Então essa questão aí fica um pouquinho mais complicada. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode perguntar aqui, para que a gente mate esse assunto aí. Certo? Então falta só mais um trechinho para a gente terminar o nosso credo. Depois a gente vai fazer algumas revisões e a gente encerra esse ano lá no começo, no finalzinho de novembro. Certo? Então um grande abraço para vocês. Vamos pedir o Espírito Santo, pedir Nossa Mãe Maria Santíssima, São José, castíssimo esposo de Maria, também nosso anjo da guarda, que nos ajude a ficar sempre em estado de graça, para que jamais a gente cometa um pecado mortal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até mais. Restaurando-me com teu imenso amor. Tudo isso eu posso